Ele está à frente da empresa que distribui gás para mais de 83 mil consumidores no Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Fábio Bertolo, diretor-presidente da ES Gás. Tudo bem? Bem-vindo, Fábio. Tudo bem, Rafael. É um prazer estar aqui, bater esse papo com você, com o pessoal da tribuna, com os ouvintes. Maravilha. Bom, nós temos mais de 83 mil consumidores do gás natural distribuído pela ES Gás. É uma quantidade que deve aumentar consideravelmente com a chegada a Guarapari. É isso? Perfeitamente, Rafael. A ideia é não só Guarapari, mas a gente continuar expandindo em todos os outros 13 municípios que a gente tem rede, né? Guarapari é evidente, né? Assim, até estranho a gente não ter chegado lá antes, né? O 7º maior município do estado do Espírito Santo, né? Tem uma verticalização muito considerável, então faz todo sentido a gente entrar lá. Começo do ano que vem, né? A gente já vai estar conectando muitos clientes ali. Acabar com as botijas. Exatamente. A ideia é a gente levar mais conforto, mais segurança, mais praticidade, né, para os usuários, né, que o gás não falta, não acaba, e também um preço que é regulado, né? Nosso preço ele é controlado por uma agência reguladora. Sim, que costuma ser mais interessante. Exatamente. Então você tem uma estabilidade maior, você tem uma previsibilidade maior. Não tem aquele bolo no forno que nada fica solado. Não vai faltar gás no meio da receita, né? Um ponto que é muito importante aqui. Tem usuário também que reclama que às vezes o gás da botija pode queimar o fundo da panela, né? Então, eu lembro. Eu vi o chefe Juarez comentando a respeito disso. O chefe Juarez, ele trouxe Isso. Ele trouxe uma anedota sobre isso. Então, né? Tem uma série de vantagens de você adotar o gás natural dentro de casa, né, para uso doméstico. Você tem aí não tem a chance de você ficar sem gás, né? O fornecimento é constante. E o preço costuma ser mais interessante. Depende de alguns fatores para determinar que é mais barato? Eu vou te falar, tá, que muitas das coisas que você conhece tem gás natural. Provavelmente no verniz que está nessa mesa aqui foi usado gás natural no processo produtivo, né? O uso para o residencial é só mais um entre tantas outras utilizações. A gente usa, dentro da residência você pode usar gás para cozinhar, né, para cocção, e o gás para esquentar água, né, que seria para o banho, que o banho fica parecido com o banho de hotel. O preço ele tem uma fórmula que é controlada pelo regulador e em alguns momentos ele pode ser mais interessante que o preço do GLP, que ele funciona livremente, ele não tem esse tipo de controle. Para quem mora numa casa, por exemplo, e usa uma botija, essa adaptação para receber o gás natural, tendo a rede passando por ali, ela é cara, é uma coisa complicada ou não? Ela tenta imaginar, né, que você não recebe hoje água na sua casa pelo caminhão-pipa, né? E você não recebe, não leva uma bateria em fio na sua casa para uma boa analogia. Energia elétrica, né? O gás natural é a mesma coisa. O que a pessoa que está numa casa ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma instalação interna. É o que a gente chama de instalação interna, né? Que é a tubulação de gás, normalmente num diâmetro pequenininho, tal, para chegar até os pontos de abastecimento. Não costuma ser muito caro, mas acaba sendo muito confortável, né? Então a pessoa não tem que levar a botija mais para dentro de casa, né? Normalmente o medidor vai ficar do lado de fora, né? O leiturista vem e ele mede como a água e como a energia elétrica. Perfeito. Então o investimento é realmente só em ter o duto para levar o gás. Se a rede estiver passando, basicamente é fazer uma conexão ali e o cliente faz a instalação interna. Em muitos casos, a gente ajuda a fazer a instalação interna, inclusive. Né? Então, há casos em que a gente ajuda o cliente a fazer a instalação interna. É como se fosse a relação que você tem com a fornecedora de energia elétrica. Né? Eu havia perguntado o que é maior, se é a demanda residencial ou a industrial. A industrial é maior. Hoje, no Espírito Santo, a demanda industrial ela é quase a totalidade do consumo da ES Gás. O pessoal não cozinha muito aqui no Espírito Santo? Na verdade, é até curioso, né? A ES Gás ela existe como empresa aqui no Espírito Santo, não com esse nome, desde 1993. Só que os planos de expansão eles sempre foram um pouco tímidos comparado com o que a gente quer agora. Então, isso explica um pouco essa concentração mais no mercado industrial. Vamos falar de história, né? Já que tocamos aí na origem, 1993. Como que é a história da ES Gás, que foi adquirida pela Energisa, né? 1,4 bilhão de reais, uma grande operação. Como é que é a história do surgimento da ES Gás e
até chegar nesse ponto da Energisa? Perfeito. Bom, como eu falei, né? Em 1993 ela surge, ela começa ela passa a ser uma parceria entre o governo do estado e a BR Distribuidora, né, da Petrobras, e ela faz uma expansão até meados de 2020. 2020 ela volta para o estado e aí ela ganha o nome de S-Gás. Em março de 2023, a Energisa adquire a S-Gás no leilão que aconteceu, de privatização. Foi um leilão super disputado, né? Então a gente disputou bravamente com o nosso competidor ali, mas a Energisa estava muito feliz, muito animada de entrar no mercado de gás. A S-Gás, de uma certa forma, ela é a primeira aventura da Energisa na diversificação do seu portfólio, que era principalmente de energia elétrica para o gás. Isso, inclusive, mexeu um pouquinho, né, no centro de gravidade da Energisa, né? Hoje, um ano depois da entrada da Energisa na S-Gás, a gente já tem participação em outras 4 distribuidoras que ficam ali no Nordeste e tem também um novo negócio, né? Um negócio de biometano e de biosoluções ali com a compra da Agric, que é uma empresa que faz biofertilizantes e biometano lá em Santa Catarina. Esse assunto do biometano é um assunto que me cria aí a curiosidade de perguntar e explicar, né? O biometano, ele é resultado de uma purificação do biogás que é proveniente de dejeto, né? Da decomposição de lixo, de material orgânico, né? Queria que falasse um pouquinho desse potencial aqui no Espírito Santo. Tem uma fonte desse material? A diferença do gás natural para o biometano é nenhuma. A única diferença que tem é quando que aquela matéria orgânica gerou aquele produto, aquela se é recente ou se é milhões de anos. Então, o que a gente chama de biometano é o quê? É um gás que é intercambiável com gás natural, cuja fonte ela é renovável. Ela é renovável seja pelo resíduo da agroindústria, seja pelos resíduos sólidos urbanos. O gás natural, ele é um combustível fóssil. Normalmente, no Brasil, ele está muito associado aos campos de petróleo, inclusive. E o biometano é absolutamente intercambiável. O estado do Espírito Santo, a gente vê que tem um potencial muito grande de biometano. Mais perto de áreas metropolitanas, aqui como a Grande Vitória, você encontra muito aterro sanitário e tem, às vezes, até estação de tratamento de esgoto, que podem ter essa solução de purificação, sim. Até o Pinicão, lá de Jardim Camburi, tem esse potencial. Tem potencial de converter para o biometano, de purificar e converter para o biometano. Quando a gente vai mais para o interior do estado, o biometano ele tem um potencial enorme na produção agropecuária. Vamos lá, Espírito Santo, se eu não me engano, tem a maior... Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá tem mais... acho que tem... Terra do Ovo. Tem mais galinha lá do que pessoas no Espírito Santo inteiro, né? Tem muita. Então você acaba tendo um potencial muito grande ali nesse segmento, e isso para a gente é muito interessante. Por quê? Quando você pensa em descarbonização, né? Você provavelmente vai ter que fazer um investimento muito grande para substituir uma combustão de um resíduo fóssil para outro sistema, seja um sistema elétrico, seja um sistema solar, enfim, qualquer possibilidade. Quando você tem o biometano, não, né? Hoje, a gente distribui gás natural porque não tem biometano para distribuir, porque se só tivesse biometano... é um material que iria para a atmosfera de qualquer maneira, né? Biometano distribuiríamos aí. Entendi. Tem tudo a ver, então, com a agenda ESG, né? A gente chama muito o conceito de que o gás natural é o combustível da transição energética. Por quê? Porque à medida que você substitui ele por outros combustíveis fósseis, você já diminui bastante o que a gente chama da pegada de carbono, né? Ele emite menos por megajoule gerado. E ele também ele pavimenta o caminho para a entrada do biometano, que aí basicamente emissão zero. Tem uma relação entre o gás natural e crédito de carbono, por exemplo? Quem substitui um combustível mais poluente pelo gás natural consegue acesso a esse benefício? Ele consegue fazer as contagens e colocar nos relatórios de sustentabilidade. As empresas que seguem substituindo combustíveis mais pesados pelo gás natural, elas conseguem reportar isso nos relatórios de sustentabilidade. E isso cria aí a possibilidade, né, de obter os créditos de carbono. Falar um pouquinho aqui sobre a S-Gás. Sei, né, que a empresa hoje vive uma nova era, né, uma era aí com a Energisa à frente. Queria saber
A empresa investiu quanto desde que ela entrou, desde 2023, e qual foi a ampliação dessa malha de clientes? A Energisa entrou na S-Gás no comecinho de julho de 2023. E desde então a gente começou um plano muito arrojado de investimentos. Então a gente saiu de um nível de investimentos que tinha no primeiro semestre de 2023 de aproximadamente 15 milhões. A gente fez mais de 30 milhões no segundo semestre, meio que dobramos. Dobrou o valor. Exatamente. Chegamos a aproximadamente 50 milhões de investimentos até o final de 2023. Ora, se a gente conseguiu ter esse nível de investimentos no segundo semestre, significa que a gente tem capacidade de fazer algo próximo de 3 dígitos de investimentos. Nós conectamos ano passado o equivalente a quase 7 mil clientes. Então, um pouquinho abaixo, 6.977, se eu não estiver enganado. Fiquei triste por isso. 33. Por 33. Esse ano a gente quer conectar algo entre 7 e 12 mil clientes, e aí mirando números maiores ali para frente. Chegar em 90 mil unidades consumidoras, né? Tá certo. Falar um pouquinho mais sobre gás, né? Que afinal de contas é o negócio da empresa. A gente falou aqui das vantagens, né, para uso industrial, né, da questão ambiental, e agora vamos falar da questão social, que foi até uma frase que foi dita pelo Fábio, né, durante um evento, que o GNV, ele é o E e o S do ESG, né, do environment, né, do ambiente, e o social porque permite que as pessoas, motorista ali para o aplicativo dirija e ganhe, não é isso? Rafael, eu penso no GNV com muito carinho, né, porque ele é aquele produto que, número 1, ele diminui imediatamente o nível de emissão, né, tanto de CO2 quanto de particulado, né, quando você compara com combustível fóssil, e ele tem um componente social, no que você lembrou muito bem, muito importante, ele tem o S, além do SG. Por quê? Porque ele normalmente está atrelado com as pessoas de mais baixa renda e que usam o veículo como meio de trabalho, renda, né? Meio de renda mesmo. Então, a gente estima aqui que um usuário de GNV, né, ele chega a fazer uma economia de aproximadamente R$ 2.600 por ano, né, ao substituir o carro de combustão pelo GNV. Com medidas que a gente está estudando no projeto do Mais Gás, Mais Gás, que a gente tem feito com o governo e outras 21 parceiros, essa economia pode subir ainda mais R$1.000. Então, esse usuário, você tenta imaginar que é um cara que tem uma renda, ele passa a ganhar um voucher, né? Esse é o verdadeiro cashback que ele vai ter, né? De R$ 2.600 a R$ 3.600. Dentro da renda dele, 1/3 da renda da pessoa de classe C é basicamente alimentação, né? Imagina onde é que ele pode investir isso, né? Pode investir em alimentação, pode investir em educação. Então, ele acaba tendo um componente social muito importante. Eu como usuário já tive carro com GNV e nem usava para dirigir, usava só para o meu próprio usufruto, né? Para as minhas próprias necessidades. O GNV, além de ser mais barato, muito mais barato, ele ainda tem autonomia 30% maior. Então, você consegue economizar, às vezes, até 50% do valor. A gente acompanha isso muito para e passo, né, Rafael? E basicamente cada 100 km que você anda com a gasolina, você anda 200 com o GNV. Isso aí, né? isso então aí. Acaba sendo 2 para 1. Impressionante. Não é fácil você perceber isso no dispenser do posto. Por quê? Porque um preço é medido em reais por litro, que é o caso da gasolina, e o gás natural é medido em reais por metro cúbico, que é a unidade do GNV. Mas por exemplo, um carro que faz 10 km por litro com gasolina, ele faz 13 com GNV. Né? E é um produto mais barato, mas tem o adendo aí, né? A questão que você não pode instalar a GNV de qualquer jeito, né? Bom, vamos lá, muito importante, né? O gás é um produto seguro, mas ele não aceita desaforo. Né? Então você precisa fazer instalação numa oficina especializada, que sabe fazer isso, consultar um kit, fazer as vistorias anuais. É muito importante tratar o gás natural com o devido cuidado, né? Você, na sua casa, né? Você não vai abrir a boca do fogão e deixar o gás saindo.
GNV também ele requer uma instalação cuidadosa e atenciosa. Vale a pena, por exemplo, para quem não usa o veículo para trabalho, vale a pena instalar o gás? Como é que faz para a pessoa saber se vale a pena instalar esse kit? A primeira coisa É um que a kit de pessoa conversão. a pessoa pode consultar o site da S-Gás e lá tem no site nosso tem uma calculadora. Olha aí. E nessa calculadora você pode colocar, olha, o preço da gasolina perto de casa é tanto, o preço do gás natural perto de casa é tanto, eu rodo tanto por dia. Tipo, isso vai indicar para ele se é vantajoso, se não é, qual que é a economia mensal que ele vai fazer. E uma grande aposta da S-Gás, que foi colocada, né, no passado já, é levar o gás também para o transporte de mercadorias, para os caminhões. Seria a substituição do diesel como combustível. Essa eu vou te dizer, tá, Rafael, que é uma das grandes frentes do gás natural para transportes. Né? É você ir além do veículo leve e você buscar solução para o veículo pesado. Porque o veículo pesado, ele está hoje funcionando com diesel. O diesel é um grande ofensor para a gente. Primeiro que a gente tem que importar diesel, né? Então a gente não tem capacidade de processar todo o nosso petróleo e produzir diesel internamente. Então necessariamente a gente tem que importar. E o gás natural ele emite metade do nível de emissão do diesel e não tem particulado, né? Então ele deveria ser, ele é uma das primeiras um dos primeiros elementos de transição para a frota, que é o principal emissor de gás de efeito estufa aqui no Brasil. Né? E é um processo complexo para fazer de um caminhão não é um processo complexo, não. Ele é um processo relativamente simples. Você pode converter o seu veículo, você pode comprar um veículo que já tem um kit. Já é movido, né? Exato. Você tem várias alternativas e você pode estudar, inclusive, alternativas de tipos de injeção diferente. Uma coisa que a gente tem feito muito é garantir uma infraestrutura de abastecimento para esses veículos pesados, com os bicos de injeção rápida, para o veículo não ter que ficar esperando muito tempo para fazer essa injeção do GNV. Eu não lembro de ver um caminhão parando no posto e abastecendo GNV. Assim, por isso esse tom de novidade. Tem veículo? Tem uma frota grande. É mesmo? Existe já um produtor, uma marca de caminhões muito famosa que já está fazendo veículo 100% Mas aqui no GNV, Espírito Santo? não é no Espírito Santo. E basicamente ela tá com os pedidos todos lotados. Né? Até o pessoal está correndo atrás, dada a demanda. Né? E agora você tenta imaginar, você tem um ponto de abastecimento de biometano, pronto, esse veículo deixou de emitir. Né? Verdade. Então é uma alternativa que muita frota de empresa está estudando, né? Porque você faz o offset da tua pegada de carbono. E está nos planos da S-Gás aumentar o número de postos que oferecem? A gente tem um projeto muito legal que a gente está conduzindo em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, com o próprio governo do Estado, que é o ES Mais Gás. E tem, vamos dizer, um caminho de oportunidade muito grande, que é o que a gente chama dos corredores sustentáveis. Corredor sustentável, o que é? São várias alternativas que está conectando desde o sul do Brasil até o Nordeste, vários pontos de abastecimento, né? Para quê? Para você criar um corredor em que o usuário, né, que ele esteja vindo de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, ele consiga passar pelo Espírito Santo, abastecendo, ir até a Bahia e subir até o Nordeste. Então, esses corredores sustentáveis são super importantes. Acho que a Bahia está devendo um pouquinho mais do que nós aqui. O sul da Bahia ali, tinha um em Mucuri, eu como usuário de gás natural, eu sei que não funciona mais. Mas assim, o Espírito Santo ainda não tem a mesma estrutura, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Exato. O Rio de Janeiro e São Paulo, eles são... A indústria de gás natural no Rio de Janeiro e em São Paulo é uma indústria centenária, né? Então, elas têm muitos anos, elas surgiram como consequência da iluminação pública, né? No final do século XIX, começo do século XX. Então, ali existe uma cultura muito maior do que o que a gente tem no Espírito Santo aqui. O fato da gente ter concentrado muito na indústria também limitou a nossa capacidade, a nossa interiorização e distribuição da nossa rede, que é uma coisa que a gente pretende corrigir muito rapidamente agora. O mercado de gás hoje ele não é tão fechado quanto já foi.
né? Isso já reflete de alguma forma nos preços. Existe a possibilidade de o gás se tornar ainda mais barato com a abertura do mercado? É algo que você acredita? Acredito muito, né? Acredito que a gente vai viver um momento de dinamismo muito importante agora. O que a gente vê é que não só os grandes agentes já estão se movimentando para um mercado cada vez mais livre, né? Os usuários do Espírito Santo já foram para o gás natural, os grandes usuários de gás do Espírito Santo já foram para o mercado livre, né? Uhum. E isso até causou um movimento favorável para os usuários que ainda não foram, tá? Porque a hora que você vê um supridor vendendo para esse gás a um determinado preço e ele vê que esse cliente ele migrou para o mercado livre, ele passa a aplicar alguns descontos para a gente aqui, para esse mercado não movimentar e ele não perder esse mercado. Isso é uma ideia boa. Além disso, a gente vê muito um movimento no governo federal, né? Muito preocupado com essa questão da competitividade, do gás natural, com o movimento ali do gás para empregar. Mas eu quero destacar uma ação que tem acontecido aqui no Espírito Santo, né? Que ela é 100% capixaba, né? Que é o ES Mais Gás. A gente sabe como o gás é importante para o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado que tem uma matriz energética que é uma matriz energética meio que de país desenvolvido, né? Ela tem, inclusive, carvão na matriz energética. Então, o gás natural não é um substituto natural. Então, um estudo que a gente fez foi um estudo bastante... Ele foi bastante eclético, né? Ele juntou 22 agentes diferentes, né? Desde produtor até consumidor, vários agentes do governo, e a gente acabou fazendo um negócio chamado ES Mais Gás, que envolve 86 ações diferentes. Para quê? Para a gente dinamizar este mercado de gás e aumentar o consumo, né? Então, para você ter uma ideia, a gente sai hoje de aproximadamente quase 2 milhões de metros cúbicos dia de consumo, e a ideia é que a gente chegue de 7 a 15 milhões em 10 anos. Né? Então, isso, nesse movimento você vai diminuir, né? Você vai deixar de emitir aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de CO2 por ano, né? Nesse desenho. Né? Então, ele já traz alguma coisa aqui. E investimentos que chegam a dar 20 bilhões de reais. Né? Então, é um projeto bastante ambicioso, mas vou ser sincero, é a cara do Espírito Santo, né? Fazer um negócio desse. Como que funciona essa questão do mercado livre de gás? Como que é a atividade da S-Gás em distribuição? Ela adquire o produto, né, da Petrobras majoritariamente? Como é que funciona? Tá, então, S-Gás hoje, ela também está participando do Mercado Livre. Hoje, além da Petrobras, eu tenho outros 3 supridores. Né? Então, eu já andei... O negócio da Petrobras é distribuição. O negócio da S-Gás é distribuição. Da S-Gás, perdão. Da S-Gás. Não, imagina, é distribuição. Então, o que a gente faz? O consumidor ele pode escolher se ele quer o gás, que a S-Gás compre gás para ele, ou se ele quer ir para o Mercado Livre. Se ele quiser ir para o Mercado Livre, o que ele vai fazer? Ele vai negociar a molécula de gás e eu vou prestar o serviço de distribuição para ele. Se ele não quer, por vários motivos, né, o que vai acontecer? Eu vou procurar esse gás para ele, né? Então, ele vai fazer parte do meu pacote. Evidente que esse é um mercado que ele ainda não está disponível para os consumidores residenciais e comerciais. Por quê? Porque você precisa ter um sistema de medição, de telemedição. Você tem que... O gás ele é super complicado, né? Mais complicado que a energia elétrica, porque ele exige toda uma programação de despacho. Então, todo dia... De manhã, às 10 da manhã, eu informo os meus supridores qual que é a minha programação de retirada diária, e aí o supridor confirma, no meio do dia eu posso ajustar isso para cima ou para baixo, enfim. Então tem toda uma minúcia que um grande consumidor consegue fazer isso, porque ele já está fazendo isso para eletricidade, né? Então ele consegue fazer isso para o gás. Para o mercado, que a gente chama de mercado urbano, isso é um pouco mais complicado. Né? Ele não consegue medir a vazão dele, né? Certo. Bom, para completar aqui, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Né? Como é que para a S-Gás, qual é a realidade dela com relação ao quadro? Tem muita gente trabalhando hoje? Então, a gente tá... Uma das coisas muito interessantes que aconteceu aqui, né? A gente privatizou e a gente não teve que demitir gente. Sim, já tinha, né? uma quantidade de servidores, né? Exato. Ainda que seletivo. Então, a gente não precisou demitir. A gente fez o caminho justamente contrário. A gente fez o caminho de
internalizar terceiros. Ela é uma empresa que estava com um quadro de terceiros muito grande. Então, a gente fez uma É primeira... mesmo? a gente fez uma primeira onda de internalização no final do ano passado. Então, a gente está com um quadro de aproximadamente 100 pessoas, Uhum. né? E a gente deve fazer uma segunda onda de internalização e contratação no final desse ano. É mesmo? Vai contratar a gente? Vamos contratar gente, né? Tem o equivalente... Eu tenho equivalente mais aproximadamente 100 pessoas aqui. Essa segunda onda é de caráter mais operacional, né? Então, a gente precisou, inclusive... A gente não fez nesse primeiro momento no ano passado, justamente porque a gente precisava montar toda a infraestrutura para essas pessoas trabalharem. Então, tenta imaginar que um gasista, né, que vai para a rua, ele precisa com todo ferramental. Ele precisa com os EPIs, ele precisa ir com... A gente brinca que a viatura, né, que que na verdade nada mais é do que um veículo baú lá, que tem todas as ferramentas, os equipamentos que ele vai trabalhar. Por quê? Porque a gente não abre mão da pessoa voltar para casa segura, né? O primeiro valor que a gente fala na Energisa é vida em primeiro lugar, né? Então, a gente está há 1.200 dias sem nenhum incidente de trabalho, então a gente tem muito orgulho disso. Então, isso nacionalmente. Né? Isso aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Porque na gestão exatamente. Anterior. Né? Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Isso não é um número para... É um número para celebrar, mas não é um número para você acomodar, porque essa questão de gestão de segurança é uma questão que a gente tem que fazer todo dia, né? Então, como eu te disse, né, o gás ele é um produto que ele exige cuidados, enfim. Então a gente tem um trabalho muito forte. Então, a gente conseguiu já fazer toda essa infraestrutura para trazer essas pessoas, agora a gente está trazendo essas pessoas no final desse ano. Então, a S-Gás tem hoje 100 profissionais, uma equipe de 100 empregados, né? Internalizou muita gente e vai realizar esse processo de seleção, começa no fim do ano e vai ser executado no início do ano que vem. Quantas pessoas vão ser contratadas? Mais aproximadamente. Agora a gente meio que dobra a nossa força de trabalho. Tá difícil encontrar profissional, não, no mercado? Uma parte boa dos profissionais a gente já tinha, eles eram terceirizados. Então isso ajuda muito. Aí foi fácil, né? Mas agora vai ficar desafiador. Começa a ficar mais desafiador. Por outro lado, a gente está apostando muito na mão de obra local. A gente tem apoiado muito aquelas agências como SESI, Senai para treinamento. Estamos também buscando talentos, né? É curioso que à medida que a gente faz parte de um grupo que tem operação do Acre até Paraíba e do Amapá até o Rio Grande do Sul, né? A gente começa a atrair gente do grupo, né? Que descobre aqui o Espírito Santo. Acho o Espírito Santo sensacional. É mesmo, muita gente sai de lá. Muita gente vamos lá, muita gente tá doida para vir para cá. Mesmo. Né? A gente Espírito prioriza... Santo atraindo aí o pessoal. É compreensível, né? Mas muita gente tem interesse de vir trabalhar aqui, e à medida do possível a gente recruta, mas a gente prioriza, evidentemente, os talentos locais. Para que tipo de função, que tipo de profissional que vai ter oportunidade nesse processo? Essa grande onda é o que a gente chama da onda operacional, né? Então a gente vai internalizar o pessoal operacional de campo, então é gasista, técnico de gasista tem que ter o quê, por exemplo? Gasista tem que ter existe treinamentos específicos. Existe formação específica para isso. Tem que ter... esse é um curso que não vou dizer que é difícil de fazer, né? Mas é saber mexer com gás. Ele vai lembrar um pouco o trabalho do encanador. Entendi. Ele vai lembrar um pouco, mas evidente, né? Que você tem que tomar os devidos cuidados. É o cara ali da frente, né? Da operação. Então, essa é a grande massa que entra agora. E técnicos também. Exatamente. Na área de gestão, de administração também. A gestão e administração foi a primeira rodada que a gente fez. Então, tem um pouco menos de oportunidades ali, mas eventualmente vão aparecer um outro, especialmente supervisão desse time. Agora, vamos tentar ver se a gente cativa aqui as pessoas que de repente podem vir a se tornar candidatas aí. Tem benefício? É legal trabalhar na S-Gás? Trabalhar a Energisa, né? Ela é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Olha aí. Né? Ela vive recebendo premiação, né? Onde ela está. A S-Gás apenas começou essa jornada, mas ela tem benefícios muito interessantes, tem práticas que, eu vou te ser sincero, são bastante humanas, né? Então, tem práticas muito legais. Tem um clima organizacional que eu acho que é super bacana. E, para quem é muito interessado, tem
grande possibilidade de mobilidade. Desenvolver né? a carreira. Exatamente. Aí, né? Então a pessoa às vezes começa aqui no Espírito Santo, depois vai fazer um tempo na Paraíba, depois pode ir para Rondônia, enfim. Então a pessoa que é interessada acaba tendo muita chance. E o cadastro só começa no fim do ano ou a pessoa já pode ir lá e fazer? A gente sempre vai estar aberto para receber as indicações. Basta entrar no site, quero trabalhar e cadastra lá, a gente vai ficar super de olho. Não posso deixar de perguntar, né? Demonstrou aqui ter um interesse enorme pelo Espírito Santo, né? Pelo Estado. É do Espírito Santo, nasceu aonde? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fábio. Vamos. Bom, o Fábio não veio não, mas eu brinco que eu sou capixaba, 4 meses e 13 dias, entendeu? Eu vim de São Paulo, trabalhei já há 23 anos no mercado de gás, antes de vir para cá. Eu cheguei aqui, né, e vamos lá, né, eu brinco que Vitória tem tudo, só não tem o trânsito, né, então... Vim de São Paulo. Ah, mas Vitória Grande Vitória já foi melhor o trânsito, viu? De São Paulo, realmente. Então, pois é. Para quem vem de São Paulo... Tudo é uma questão de referência, né? Eu tenho gostado muito. Eu e minha família viemos aqui, eu vim antes, evidentemente. Minha família veio em janeiro, porque a minha filha estava em idade escolar ainda. Mas tem sido uma jornada deliciosa, né? Tem sido muito interessante, acho que é um estado muito promissor, né? Acho que foi isso que atraiu a Energisa para cá, inclusive, né? Você tem uma estrutura que faz todo sentido, tem um potencial de crescimento grande. O Espírito Santo é um estado que cresce mais que o Brasil, né? Então, acho que... É verdade. Tem sido muito interessante. E tem uma... aqui, sempre na base comparativa, tem uma qualidade de vida invejável. Qualidade de vida, invejável. Verdade, para quem morou a vida toda em São Paulo. Bom, falar um pouquinho aqui do lado pessoal do Fábio. Carreira, família, hobbies. Bom, eu criei um novo hobby aqui, né? Eu moro em São Paulo desde os anos 90, eu sou nascido no interior de São Paulo, né? E nunca tive Qual é a cidade? São Carlos. São Carlos. E nunca tive a oportunidade. Eu tenho um amigo lá de São Paulo. Todo mundo conhece um São Carlense aleatório. E uma das coisas que eu fiz quando eu me mudei para cá foi tentar criar uma rotina o mais rápido possível. E eu gosto muito de correr, né? Então eu gosto muito de correr. No domingo passado, inclusive, a gente patrocinou uma corrida que eu participei. Só que eu descobri um prazer novo, que foi a canoa havaiana. Havaiana. Que é uma febre aqui, era uma coisa que eu... Fazer em São Paulo um pouquinho... Não, eu nunca vi. Né? Aliás, eu tenho até medo de onde pudesse ser feito, mas enfim, eu não tinha visto, né? Então, eu quis aproveitar justamente essa maravilha que o Espírito Santo acaba proporcionando, né? Então... O mar. Gosta de esportes, então. Gosto de esporte, mas aqui, o Espírito Santo tem uma culinária maravilhosa, né? Então, estou descobrindo... Qual é a preferida? Moqueca, evidentemente. Moqueca. Né? Porque tem a torta também. Eu adoro torta capixaba. Pois é, tem isso agora. O leite queimado, sabe que leite queimado não tem em São Paulo, eu nunca tinha tomado. Né? Então tem uma... Leite queimado eu não sabia que era originário aqui do Espírito Santo. Sei. Nossa, eu tô passando atestado aqui, eu né? Não capixaba. Eu não sei, mas eu nunca tinha tomado até vir pra cá. O leite queimado, assim, já nasci tomando. Já. Então é uma delícia. E tenho aqui uma coisa deliciosa que é a praticidade. Você do mar pra montanha em meia hora, né? Então isso é muito bacana. Então eu tô aproveitando para turistar no estado, curtir né? as delícias Exatamente. Aqui. Antes que eu capixabei de vez, entendeu? Capixabei de vez, gostei. Então quero aproveitar ao máximo. Então está sendo uma jornada muito bacana, né? A gente foi super bem recebido aqui, então tá sendo uma jornada muito bacana. E como é que é a sua formação? Você veio Eu sou economista de formação, já faz tempo. Passei trabalhando muito tempo com estratégia, né? Então eu tenho uma pós em estratégia. E antes
desse meu movimento de carreira aqui para o Espírito Santo, eu estava trabalhando no Mercado Livre de gás natural, uma comercializadora. Já tinha, então... E aí eu acabei fazendo uma especialização em trading de commodity. Né? Então eu estava trabalhando um pouco com isso. Agora eu estou aqui... E foi selecionado pela Energisa para trabalhar aqui? A Energisa ela precisou, né, de um conhecimento alienígena, né? A gente brinca, né? Eles têm... Energisa é um grupo maravilhoso, né, que tem 120 anos de história. Né? No que vem eles completam 120 anos. 120 anos. E 120 anos de muito sucesso, né? Que você não se torna uma empresa que cuida de 20 milhões de famílias, de pessoas, né? Que provém energia para 20 milhões de pessoas em lugares tão diferentes quanto o interior do Acre a regiões prósperas do estado de São Paulo, do Mato Grosso, por exemplo. Né? Então tem uma história muito linda, e só que eles criaram toda essa história principalmente na energia elétrica. O gás, eles entendem, né, que tem muita sinergia com a energia elétrica, né? Então, e é uma diversificação natural desse negócio. Então, eles precisaram trazer algumas pessoas, uma ou outra pessoa com conhecimento, e a gente combinou de fazer um blend super interessante de gente da Energisa, gente do gás e, aqui no caso do Espírito Santo, gente do Espírito Santo. Né? Então, trabalhando aí então, a gente criar um caldo de cultura que eu acredito que vai ser muito bem sucedido. Bom, não posso deixar de perguntar aqui, última pergunta, que é sobre a competitividade do preço baixo do gás e como isso pode trazer desenvolvimento. Havia um estudo, né, o novo mercado de gás, se não me engano, do ex-ministro Paulo Guedes, que mostrava como o gás barato poderia dar um choque na economia. Isso acabou não acontecendo, mas existem perspectivas para acontecer, e tem algum projeto aí que pode sair do papel no Espírito Santo atraído por essa queda de preço? Tem um potencial muito grande com os estímulos corretos. Evidente que não é fácil, né? Você não consegue fazer um choque, né, de gás barato, você vai ter ele de um dia para o outro. Mas tem várias medidas que estão sendo tomadas, e os agentes, você consegue perceber um interesse muito grande dos agentes nesse sentido, para tentar trazer uma determinada competitividade. Você passar de um determinado nível de preço, você pode converter todo o uso de carvão que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é muito grande, para o gás natural. Você pode, por exemplo, no norte do estado, esse é até um projeto que faz parte do ES Mais Gás lá para frente, é você aproveitar o polo de... Você tem fontes ali de cloro-soda e fazer um polo químico. Um polo químico. Polo químico. Onde mesmo isso? É no norte do estado, é ali a região de... Eu acho que é a região de Linhares. É para cima, São Mateus. São Mateus e Linhares, é a região. Então ali tem um potencial que pode ser enorme, né? Que você pode destravar e você pode criar você pode inclusive abrir um novo flanco para a economia do Espírito Santo, diversificar ainda mais a indústria do Espírito Santo, que é uma indústria que é muito pujante, muito forte, muito vibrante, né? Hoje, um segmento que tem chamado muito a nossa atenção aqui no Espírito Santo é café. O processamento de café tem utilizado muito, né? O gás natural. O gás, ele é uma... A torrefação. Ele é uma energia auxiliar, né? Eles têm as caldeiras de biomassa dele, o gás natural ele entra complementando. Só que você vê uma indústria aqui que ela está vibrante, né? Crescendo muito e é maravilhoso. A gente vê esse tipo de nova vocação que o Estado está criando. De repente, a mudança na matriz energética de algumas indústrias pode até melhorar a qualidade do ar aqui. Exatamente. Na Grande Vitória. Perfeito. Queria agradecer, Fábio, sua presença. Tá? Sou eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.